tema Eu Vejo o Outro em Mim, né? O olhar que passa entre si os povos latino-americanos. Então, vou começar chamando o nosso mediador, Gustavo Gomes Lopes. Ele é diretor de extensão do Instituto Federal Fluminense. Convido também Francisco Rivera, artista plástico cubano. Carlos Tronzato, cineasta argentino. Bolívar Almeida, professor de História, vem de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E convido também Pablo Fernandes, trovador argentino. Muito bem-vindo. Agora com vocês. Bom, a gente vai começar a nossa conversa aqui. Em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Bom dia, gente. Bom, olha só, o que a gente vai fazer aqui é uma conversa. Então, como conversa, ela não vai acontecer só aqui. Ela vai acontecer aqui com vocês também. Vai ter um momento depois que a gente vai tentar. Vai abrir um espaço para vocês fazerem perguntas. Que a ideia é que a gente se conheça. Então, quando a Paula me convidou aqui para mediar, e esse evento sendo a América Latina Somos Todos Nós, eu me lembrei de um poema, eu não vou recitar, porque eu não sou não saberia recitar, mas me lembrou de um poema de um poeta inglês chamado T.S. Eliot, que ele diz que, quer dizer, eu lembrei desse poema porque ele fala que dar nome aos gatos é complicado, é uma tarefa muito arriscada. Eu fiquei pensando que dar nome também para a América Latina é uma tarefa muito arriscada, porque o poeta lá falava que que o gato tem 3 nomes. Alguém que tem gato? Tem um gatinho, mas alguém tem um gato. Então, que tem um nome, diz que tem um nome que é o que todos nós chamamos. E esse evento está chamando todos nós aqui de latino-americanos. Esse seria o primeiro nome, o nome mais genérico. Tem o segundo nome, que é um nome específico, que cada um se chama. A gente pode chamar aqui de argentino, brasileiro, cubano, gaúcho, campista, Pablo, Gustavo, Francisco, Bolívar, Carlos. Então, tem um nome que é específico. E tem um terceiro nome, que o poeta inglês vai dizer, que só o gato conhece. Ninguém conhece, ele não revela para ninguém. Então, talvez aqui a gente tenha um nome também que a gente não revela para ninguém. Tem um nome que a gente chama e que identifica todos nós, tem um nome que é específico e tem um nome que a gente não revela. Aí o que eu vou convidar aqui, todo mundo que está aqui na mesa, é que revele um pouco desse nome hoje. Que cada um diga um pouco assim, além do que é ser latino-americano, além do que é ser brasileiro, cubano, argentino, que diga um pouco assim, o que é, além disso, ser individualmente, cada um, e o que a gente consegue aprender com o outro. Eu acho que esse que é um encontro interessante, que eu acho que vocês podem aproveitar bastante, que é a gente conseguir ver aqui eu falei com a professora de vocês estão aqui do sexto, ou nono ano, a maioria, tem mais gente aí, mas vocês estão predominando aqui. Então, assim, o que a gente pode aprender com alguém que é latino-americano, que é igual, mas que é diferente? O que é ser igual a gente? O que é ser diferente? O que tem na gente? O que tem no brasileiro? O que tem no argentino, no cubano? O que a gente tem de diferente? O que a gente tem de igual? Eu acho que é isso que a gente pode ouvir aqui um pouco. Cada um dentro do que é, falar um pouco sobre isso. E aí eu estou convidando cada um aqui a dizer um pouco desse nome escondido, esse nome que ninguém revelou ainda e que vai revelar para vocês hoje aqui. Aí eu ia sugerir que a gente seguisse a ordem aqui. Acho que a gente pode falar o Francisco, o Carlos, o Bolívar e o Pablo. Tudo bem? A gente faz uma rodada, depois a gente abre para essa plateia aí instigar a gente. Buenos días. Yo hablo en español, pero voy a hablar lentamente para que las personas me puedan comprender. Mi nombre es
El nombre completo de pila es José Francisco Rivero Castellano, porque soy de la generación en que mi padre ponían hasta 2 o 3 sobrenombres. Y yo quedé muy contento cuando descubrí el significado de Francisco, porque Francisco significa hombre libre. Y ya yo era adulto y me identifiqué más aún con ese nombre. También me identifiqué con la historia de mi país, una pequeña isla en el medio del mar Caribe, donde confluyeron personas de todas partes del mundo. Sin ser vanidosos ni egoístas, creo que por desgracia fuimos el ombligo del mundo en esta parte americana, porque todos los barcos que venían de Europa, que venían de África, pasaban en el puerto de La Habana para hacer una escala técnica, para dejar mercancía, para dejar personas. Y tuvimos esa suerte y desgracia, porque no quedó personas o civilizaciones aborígenes, es decir, personas indígenas. Estos fueron prácticamente exterminados en la primera vaga colonizadora, pero nos quedó la memoria. Yo pienso que las personas del Caribe son personas de una gran memoria. Y entonces mi nombre, Francisco, que significa hombre libre, hombre culto, hombre que tiene memoria y guarda la memoria para compartirla con los demás. Y estoy aquí en Bom Jesús y estoy muy contento, primero porque es un día especial. Yo tenía eso en mente. Quiero dar un aplauso y un saludo a un escritor que me presentó al Brasil. Ese escritor se llama Jorge Amado y hoy es el día de su aniversario. Un día como hoy este señor hubiera cumplido 100 años. Maravilla. Y este señor llegó a mí, no voy a hacer la historia muy larga porque la podría decir en manera personal. En La Habana, una amiga me dijo, hay un escritor, ella se llama Gloria Rolando, una realizadora cinematográfica. Dice, hay un escritor brasileño que tú debes leer, que se llama Jorge Amado. Y él ha hecho un libro, una novela, que yo se la recomiendo, que mi amiga Socorro de Un Jesús del Norte me acaba de ofrecer hoy como regalo, que está aquí la señora, que se llama La Tienda de los Milagros. Cuando yo terminé de leer ese libro, ya yo tenía conocimiento de Brasil, me di cuenta que mi realidad, mis vivencias, eran compartidas con ustedes, que yo pertenecía a esta raza, pertenecía a este estirpe mejor, que mi sangre, mis intenciones, mis ideas circulaban entre ustedes. Por eso cuando yo camino aquí en Bom Jesús, cuando camino en campos, cuando camino en ríos, cuando camino en bahía o en hileros, yo me siento como el aire que pasa. Y para mí, América es América Latina y el Caribe, que es muy importante. Yo conversaba con Paula, teníamos una pequeña discusión, porque ella me decía el término y yo le explicaba que el Caribe, por cuestiones históricas, ha sido siempre excluido de América Latina. Cuestiones de idioma, cuestiones de administración, porque los países como Jamaica, que está en la moda ahora por los Juegos Olímpicos, que ganó este fabuloso corredor, que todo el mundo, Bob Marley, piensa que ese Caribe no pertenece a América, porque hablan inglés o creol inglés, pero ellos pertenecen a nuestra América, como decía José Martí. Yo les recomiendo a los más jóvenes, aquí hay un libro que ha traído Bolívar, son los versos sencillos, y yo recomiendo, si tienen la ocasión ahora, la oportunidad de leerlo, porque está en portugués y en castellano. Y Martí habla de América, y de manera muy simple, pero muy profunda. Entonces, para no hacer un largo discurso, como somos acostumbrados en Cuba, yo me paro aquí y paso la palabra. ¿A quién le toca? ¿A quién? Carlos. Le paso la palabra a Carlos
que él continuará y después hacemos una ronda de conversación. Bom dia a todos. Eu tive gostado realmente que a fala de francês. Eu falo em português há 20 anos, tento falar português. Eu cheguei aqui em 89, sou argentino. Estão entendendo o que eu falo? Pronto, então vamos lá. Tive gostado, dizia que o Francisco, eu estou conhecendo agora, hoje, que eu tenho que me apresentar porque chegamos meio assim. Eu sei quem é, mas agora estou compartilhando a mesa com ele. Ele acaba de ter uma fala assim, fantástica, resumiu poucos elementos, pouquíssimos elementos, talvez num único elemento, Jorge Amado e Tenda dos Milagres, o que é uma parte substancial da América Latina, né? Primeiramente, todos teríamos que ler esse livro, né? Eu já li, e eu li esse livro morando, quando eu cheguei na Bahia, morando no Pelourinho, que é onde acontece o livro. Eu ia caminhando pela rua do Pelourinho, olhando os locais que Jorge Amado descrevia, onde Pedro Arcanjo estava, a Universidade Popular do Pelourinho, a Tenda dos Milagres. E eu acho que ele tocou num ponto essencial. Primeiro porque hoje, como o Francisco acaba de dizer, é o centenário de Jorge Amado, também o centenário esse ano de Carlos Drummond de Andrade e de Nelson Rodrigues, outras duas personalidades da cultura do Brasil, né? Mas Jorge Amado adquire um significado muito especial no país, e eu acho que no mundo. Inclusive aqui na exposição, vocês poderão ver que tem umas 3 ou 4 fotos que incluem Jorge Amado. Eles foram felizes nessa escolha, falando de Neruda, falando de Amado, porque Neruda esteve em 2 ocasiões aqui no Brasil e foi muito amigo da família, da Zélia Gattai, a esposa de Jorge Amado, e do próprio Jorge, né? Mas eu digo isso porque estou neste momento fazendo um curta-metragem sobre Jorge Amado em Salvador. Eu estou aqui, mas deveria estar lá hoje, mas a gente adiou a apresentação do nosso curta-metragem para dia 16. Vamos apresentar lá na Fundação Casa Jorge Amado. E o documentário tem muito a ver com isso que ele está falando, porque é sobre um leitor colombiano que está na Bahia especialmente para o centenário de Jorge Amado, para vocês verem a importância do Amado fora do Brasil. Francisco Ribeiro, cubano, estabeleceu uma ligação muito substancial, como? Cósmica, uma palavra cósmica, com Jorge Amado e com Tenda dos Milagres. E este colombiano, na entrevista que eu faço a ele, é um leitor. O documentário é um leitor, testemunhos de um leitor de Jorge Amado. E ele considera que a obra capital, que ele se identifica e com a qual Jorge Amado se identifica, a gente confirmou isso numa entrevista que ele dá para uma escritora francesa, Alice Rayard. Ele é o livro que ele considera mais perto da sua própria experiência como escritor ou como a criação das personagens. É Pedro Arcanjo e Tenda dos Milagres. E ele se identifica tanto que ele diz que ele está nesse Pedro Arcanjo. Então eu acho essencial essa relação da América Latina com Jorge Amado. Jorge Amado foi um deputado também nos anos 40, foi um deputado comunista que lutou pela confirmação, consolidação desse país como um país soberano frente aos embates norte-americanos da época. Ele também é responsável pela consolidação da lei que aprovou o candomblé como uma religião afro-brasileira. Esse é um detalhe que talvez muita gente não saiba, que praticamente é um dos focos principais da obra de Amado. Mas eu queria iniciar minha fala, não sei se já estou até terminando ela, me estendi um pouco nesse início, mas eu acho que era fundamental falar de Amado hoje, né? De pronto ele está nos escutando, né? Ninguém sabe o que acontece quando a gente sai desse mundo terreno. Mas eu queria iniciar com um pequeno poema sobre, eu vou definir aí minha posição do que é a América Latina agora, nesse instante, para vocês, e que tem a ver com os meninos que estão aqui.
e com as professoras ou professores que estão aqui, que diz assim, uma escola normal. Assim, o que pensará uma criança norte-americana numa aula de história de uma escola normal? Escutará os gritos das crianças destroçadas pelas bombas no Afeganistão? Sentirá a dor de uma mãe no enterro do seu filho no Vietnã? Enxergará os restos das minas que levaram a vida das crianças na Palestina? Sonhará os mesmos sonhos de morte e de frio que sonha um menino sem paz, sem abrigo em qualquer país invadido? Certamente uma criança norte-americana crescerá vendo o mundo pelos olhos dos pais e dos professores de uma escola normal. Invadimos aquele país para liberá-lo da tirania e dar a seu povo a nossa democracia. Repetirão seus maiores cada dia, cada ano, cada mês, até o dia em que, segurando um fuzil, estará nas trincheiras de um país invadido, disparando as ideias de uma escola normal. Então, esse é um poema que de alguma maneira, não sei se os meninos entenderam, mas algum dia alguma palavrinha talvez fique ali, né? Eu sempre coloco o exemplo de Cuba, que as crianças mesmo, que já conhecem a história do seu país, a verdadeira história do país, coisa que aqui no nosso continente e fora Cuba, essa história é omitida, né? História dos movimentos populares, tudo isso, o menino de criança só quando você é adulto, o adolescente começando a investigar, você conhece um pouco do nosso continente. Então aqui eu delimito o que é para mim a América Latina. Aqui para mim está dividida em duas partes. Existe uma América do Norte, um limite, um rio que delimita um continente, que é o continente latino-americano, em termos políticos, talvez culturais, é muito mais complexo e linguístico também. Mais políticos eu delimito assim: Rio Grande ou Rio Bravo, ao norte, tem um país chamado Estados Unidos da Norte-América, e ao sul tem isso que a gente está tentando definir aqui, chamado de América Latina. Sendo que, ao norte desse rio, nos Estados Unidos, tem uma população imensa que fala espanhol, principalmente, também português e outras línguas. Então, podemos dizer que também lá tem uma grande porção de latinidade dentro dos próprios Estados Unidos. Mas então, era essa uma divisão que eu faço, que eu queria fazer aqui dentro dessas considerações do que é Latinoamérica para mim, e pelo qual eu saí atrás desse conhecimento da América Latina, como fez Che Guevara, com seus 20 e poucos anos. Eu também fiz isso com meus 20 e poucos anos, só que em sentido inverso. Eu fui para o México e fui descendo a década toda de 80 até chegar na Bahia e me instalar em 89. Então, o que eu estou fazendo agora, bastante tempo depois, é percorrer novamente, procurando o itinerário das insurreições populares contemporâneas, para, de alguma maneira, devolver a esse continente latino-americano, a todos esses países que eu vivi e convivi com todas essas culturas, um pouco do que eles me deram para eu estar hoje aqui falando para vocês sobre Latinoamérica. Então, meus materiais, filmes, eu acho que já vão ficar na mão dos professores. Eu acho que seria interessante que os meninos conheçam essa coisa que a TV não mostra, ou mostra muito pouco, mostra um dia no meio do ano, e que tem a ver com esses processos latino-americanos de tentativa de serem soberanos, serem independentes verdadeiramente, não apenas com independência de gritos, de pirangas ou de questões que vocês estudam na escola, mas que também tem outras independências que ainda não chegaram. Ainda estamos à procura dessas independências, dessas liberdades no nosso continente, submetido até hoje, né, pelas grandes empresas, pelas transnacionais, pelo próprio sistema eleitoral, não, que aprisiona a vontade das pessoas de serem livres. Mas isso são outras conversas, talvez mais para outros momentos dos meninos, que a gente tem que tentar fazer um equilíbrio na nossa fala aqui. Não estamos falando para meninos de uma escola e para pessoas que já têm um envolvimento histórico com o que estamos falando aqui. Então esse é um dos materiais. Eu queria também, se possível, ler também um poema do meu livro sobre Che, que tem a ver com Latinoamérica, que para mim Guevara
como intelectual, como poeta, como filósofo e também como guerrilheiro, porque o método no qual ele teve que chegar, porque a palavra era insuficiente para poder mobilizar uma defesa, uma contraofensiva ao genocídio diário imposto por um império nesse continente, ele tomou armas não porque ele quis, sino porque achou que era o momento em que ele tinha que contribuir com os cubanos que chegaram a Cuba em 56 e em 59 conseguiram essa independência que até hoje é exemplo no continente, com todas as suas contradições e suas tentativas de continuar nesse mundo como está colocado. Eu vou ler um poema que também tem a ver com o mundo da criança, também, que estão aqui, esse aqui, que é o seguinte, vocês sabem que o Che Guevara fez uma viagem por Latinoamérica de moto, que realmente não é assim, porque a moto quebrou já no primeiro país que visitou, né? Ele continuou de carona, mas ficou o nome Diários de Motocicleta, né? Ele continuou depois de outras maneiras. E ele se chama Ernesto, e ele se transformou em Che. Então eu faço aqui uma relação entre Ernesto e entre Che. E diz assim: Che, ¿te recordas de Ernesto? Assim, Che, ¿te recordas de Ernesto brincando de índio, subindo nas árvores, ou andando de bicicleta, sob o olhar atento de papai Guevara? Che, ¿te recordas de Ernesto e a turma de Altagracia, onde ele viveu a infância, lendo Salgari, um escritor que escreveu Sandokan, ou aprendendo francês com a mãe de la Serna, que te chamava Tete? Che, ¿te recordas de Ernesto brincando com mapas, olhando ao longe a guerra civil na Espanha? ¿Te recordas de Ernesto, aquele que cresceu e um dia se foi, viajou numa moto ao encontro do Che? Então, esse é um pequeno que reflete, isso reflete um pouco o que cada um de nós deveria fazer. Não digo acabar nos espaços que o Che terminou, mas tudo é possível, não? Há outras revoluções em curso no continente, temos México, Chiapas, o subcomandante Marcos, que de alguma maneira é uma espécie de Guevara contemporânea. Temos diversas insurreições nesse continente, não? Que espero que não acabem. Mas eu acho que é fundamental essa viagem, esse corpo a corpo com o continente, com o outro, aquele outro que estamos discutindo aqui, nesse território nosso latino-americano que não tem fronteiras. As fronteiras são políticas e são às vezes linguísticas, justamente com o Brasil, mas eu acho que é fundamental ter esse conhecimento em loco, estar viajando e por terra fundamentalmente, né? Que é o que eu faço. Eu não gosto do avião, que as pessoas sabem, mas isso me levou a conhecer o continente por terra, todo ele praticamente. Eu acho que isso é fundamental para o conhecimento de Latinoamérica. Eu vou parar por aqui para dar continuidade a palestras e depois retornamos. A gente gostaria de ouvir também a plateia sobre o que é Latinoamérica, que a gente quer saber o que é. Obrigado. Antes de iniciar minha fala propriamente dita, eu quero fazer mais do que um convite, uma convocação. À tarde, há uma outra mesa. Peço a vocês todos que tragam amigos, namorados, namoradas e etc. para assistir. À noite teremos, mais tarde, música da melhor qualidade que não se ouve no rádio e na televisão nesse país, lastimavelmente, e estarão aqui dois cantores chilenos, ou dois cantores argentinos e um chileno, o Pablo Fernandes, o Gabo Sequeira, que são argentinos, e o Felipe Aranda, que é chileno. Música da melhor qualidade. Talvez, espero que vocês tenham a oportunidade de, em outras ocasiões, ouvi-los e a outros cantores desses e outros países vizinhos. Pessoal, o tema proposto aqui certamente terá continuidade. Eu sei que vocês, guris e gurias inteligentes, e aqui já me identifico pelo próprio vocábulo que eu utilizei, guri e guria, que é coisa do Rio Grande,
vocês levarão adiante. É um tema extremamente complexo, extremamente amplo, e estamos aqui dando o pontapé inicial nesse jogo. E falar da identidade, o nosso mediador falou de algumas possibilidades de identidade, há muitas outras. E eu vou começar por aquilo que caracteriza mais a nossa identidade de gaúcho, que é sermos um estado fronteiriço, um estado que inicialmente não era uma possessão lusitana e sim espanhola, mas por força da habilidade e também da força dos meus ancestrais, conquistamos aquele território peleado, para usar um outro termo próprio da nossa região, e até hoje peleamos com nossos vizinhos e ao mesmo tempo aprendemos muito com eles e por isso nos respeitamos, porque sabemos o valor que eles têm e eles sabem o valor que nós temos. No resto do nosso país, ou seja, fora do Rio Grande do Sul, geralmente nos atribuem algumas qualidades que nos aproximam dos nossos vizinhos de língua castelhana. Nos chamam de espanholizados. E nós não renegamos isso não, ao contrário, é parte da nossa herança e não temos por que ter vergonha disso, ao contrário. É algo que nos caracteriza, isso está no nosso linguajar, está na nossa música, está no nosso sangue, está na nossa história. E certamente o Rio Grande do Sul é um lugar, nesse aspecto, privilegiado para nós promovermos um acercamento, ou seja, uma aproximação com os nossos vizinhos. Felizmente, algumas pessoas lúcidas, em especial meu amigo Gino Bastos, teve a ideia feliz de fazer aqui, a iniciar sempre em Bom Jesus e Itabapuana, essa beleza de circuito cultural Arte entre Povos. Nós costumamos dizer, lemos, ouvimos nos meios de comunicação, que ao longo da história temos estado de costas para nossos vizinhos de língua castelhana e eles lá também dizem coisas parecidas, que têm estado de costas para os vizinhos de fala portuguesa. Felizmente, está em processo uma transformação disso, uma aproximação. Estamos rompendo essas barreiras, estamos rompendo preconceitos que consideram de mil e uma formas as outras pessoas com defeitos que todo mundo tem. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou relatar um pequeno episódio vivenciado por mim há alguns anos, lá na década de 90, quando eu tive uma livraria no centro de Porto Alegre, a primeira livraria na nossa cidade, a manter uma programação cultural todas as sextas-feiras. À noite, havia atividades culturais, durante 6 anos aconteceu isso. Pois bem, naquele período, trabalhou durante 2 anos um uruguaio comigo, um uruguaio de mãe brasileira, pai uruguaio, e ele falava muito bem e era necessário conhecer bem o idioma espanhol para perceber na fala dele que ele não era brasileiro. Poucas pessoas percebiam que ele não era brasileiro. Pois bem, um desses poucos que percebem, um amigo meu da cidade de Santa Maria, residente em Porto Alegre, um dia chegou para mim falando em tom conspirativo, sussurrando: cuidado, fulano, ele é castelhano. Eu olhei para ele espantado, mas eu quis muito mais demonstrar-lhes espanto do que efetivamente estava espantado. Isso não me surpreendeu, porque quem mora na aldeia conhece os caboclos. Eu sei que há preconceito na minha gente em relação aos vizinhos, assim como há preconceitos em relação aos nordestinos, e há preconceito no resto do Brasil sobre os vizinhos e sobre o Rio Grande, não é? Eu costumo salientar uma particularidade da história política, e na política nós temos nos
destacada, é um dos aspectos que o Rio Grande se destaca, é a política. Pois bem, embora nos atribuam um Estado em que no máximo 15% da população é de origem africana, costuma no resto do Brasil atribuir ao Rio Grande racismo, como se isso fosse uma característica do gaúcho e não uma característica da sociedade brasileira. Pois bem, o Rio Grande foi o primeiro estado a ter na capital um prefeito negro. Este mesmo homem, Alceu de Deus Colares, gaúcho bagiense, foi também um dos 2 primeiros governadores negros de estado no nosso país. Naquela mesma eleição, foi eleito aqui no Espírito Santo o Albueno, na mesma eleição que o Colares se elegeu governador do Rio Grande do Sul. Pois bem, essas coisas eu faço questão de salientar exatamente para provocar esse debate. Reflitamos. Na nossa história, a contribuição africana é de uma fundamental importância e até hoje não foi devidamente reconhecida. E vou dar um exemplo. Eu sou professor de História e desde o tempo de estudante eu batia na tecla: precisamos estudar a história da África. O problema é que no currículo daquela faculdade de História, como em quase todas as faculdades de História do nosso país, não havia a cadeira de História da África. E até hoje, apesar da Lei 10.639, são poucas as faculdades de História do nosso país contendo no currículo a cadeira História da África. E quando há, geralmente se resume a um semestre, e ainda assim se vê apenas a partir do final do século XIX, quando tem curso a partilha do continente africano pelas potências europeias. Ou seja, também aí é uma visão eurocêntrica e não aquilo que nos interessa, que é colocar nas nossas escolas, nas nossas faculdades, o nosso povo brasileiro, com todas as caras que temos. Não temos uma cara de pele clara, não temos uma cara com cabelo loiro, como costuma projetar a elite dominante desde os tempos coloniais. Lamentavelmente, ainda persiste, e é necessário que nós conheçamos bem o nosso país, porque nós temos uma cara muito variada, que vai desde alguém com uma cara de sueco até alguém com uma cara de sudanês, com tudo aquilo que há entre um e outro extremo, e nenhum é melhor do que o outro. Todos contribuem para a grandeza do nosso país, que ainda tem muitas mazelas. Eu já falei das minhas 2 profissões, sou professor de História e sou livreiro. Então, a minha identidade se dá basicamente no tocante à profissão, no tocante à visão de mundo, a partir desses 2 eixos. Isso é fundamental na maneira como eu costumo me apresentar. Mas não basta ser professor de História. Eu sei que tem professor de História com uma visão muito diferente da minha. A esmagadora maioria dos meus colegas livreiros também tem uma postura muito diferente da minha e do meu amigo Gelson, também livreiro, que veio lá da cidade do Rio de Janeiro e é outro integrante dos 3 circuitos culturais Arte entre Povos. Nós temos uma visão a partir daquilo que necessita realmente a maioria da nossa população, e não alguém que vê de cima apenas segundo os interesses de quem vai todos os anos para a Europa ou faz viagem a hora que quiser. Não, um trabalhador brasileiro tem muita dificuldade para fruir aquelas coisas que pela lei são direitos de todos os brasileiros. Na prática, esse direito só é exercitado por um número muito reduzido da nossa população. Então, inicialmente, eu digo essas palavras. Depois, se alguém quiser questionar, e sobretudo,
Como eu também sou livreiro e tenho alguns livros eu trouxe aqui para atender, é disso que eu vivo. O Francisco Ribeiro falou na sua exposição sobre um autor cubano que poucas pessoas conhecem dele, só tem 2 livros publicados no Brasil. Um, que é considerado como a sua obra mais importante, se chama Nuestra América, ou seja, Nossa América, foi editado por um editor de São Paulo chamado Citec, e a outra eu tenho aqui, não é de uma editora comercial, iniciativa de um professor de literatura do Rio Grande do Sul, chamado Sidney Schneider. Ele traduziu e ele bancou a edição. É a tradução de um livro que se chama Versos Sencillos, ou seja, em português, Versos Singelos, uma obra magnífica, da qual se extraiu uma música que todo mundo conhece, ou quase todo mundo no Brasil, e a maioria das pessoas ainda pensa que isso é de autoria de um estadunidense. Eu estou falando da música Guantanamera. Guantanamera tem a sua letra extraída do livro Versos Sencillos. Obrigado por enquanto. Passo adiante para o meu amigo Paulo. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Fernández, no falo portugués, nada. Pero no tengan miedo, ¿no? Hablo castellano, no tengan miedo, no es peligroso. Soy nacido en Buenos Aires, una ciudad grande como Río de Janeiro, prácticamente. No llega, ¿no? San Pablo, estamos discutiendo. San Pablo es grande como Argentina en población. ¿Sí? 40 millones. Sí, población, sí. Y Río, más o menos, como Buenos Aires, mi ciudad. A Buenos Aires también llegaron muchas personas de todo el mundo, y eso generó que uno comparta con muchas costumbres de otros países, de Bolivia, de Perú. Muchos vecinos nuestros son de Bolivia, de Perú, de Paraguay, y eso hacía también que uno no viaje, ¿no? Buenos Aires miraba mucho más a Europa durante muchos años que a nuestra propia América Latina, y como América Latina somos todos nos, ¿no? Yo tuve mucha intriga por viajar y conocer qué es lo que pasa en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, personas que venían a vivir a Buenos Aires. Y es muy importante lo que ocurre cuando uno cruza una frontera, porque lo primero que cruza una frontera observa qué es lo que ocurre del otro lado, cómo vive la gente del otro lado de la frontera. A mí me gustó escribir mucho eso de yo soy tú del otro lado, ¿no? De la frontera. Lo primero que uno hace cuando cruza una frontera es observar y es preguntarse qué es uno, porque al mirar al vecino uno automáticamente se observa a sí mismo. ¿Me entiendes? ¿Es muy difícil? Ele está falando que quando você observa o outro, o vizinho, você também está se observando a si mesmo. Não sei se está entendendo o que ele diz. Es porque veo que se me empiezan a dormir ahí. Entonces, bueno. Entonces, para aprender de nosotros mismos a veces es muy bueno ver al vecino. Brasil, Argentina, en fútbol son rivales, ¿no? Somos rivales. Rivais. Brasil e Argentina são rivais. Está falando de futebol. Legal, fútbol. Chile y Perú, por ejemplo, ¿no? Chile com Peru também. Pero Argentina sin Brasil Argentina sem Brasil no es divertido. Eso quiere decir que nosotros somos hermanos y la rivalidad de nuestras fronteras nos une. Durante la historia han hecho entender que las fronteras nos dividían, ¿me entiendes? En Latinoamérica. Y hay una frase muy famosa del Imperio Inglés que dice: divide y reinarás. ¿Me entiendes?
Entonces, para mí es un orgullo muy grande venir a cantar mis cosas de Argentina aquí con ustedes y compartir este espacio con estos intelectuales y con ustedes, que Latinoamérica somos todos, ¿no? De lo más chiquito hasta lo más grande. Así que gracias. Bom, todo mundo se apresentou um pouco. Quando eu falei que cada um ia falar o seu nome, na verdade eu estava querendo dizer que cada um ia falar um pouco de si. E o bom de cada um se mostrar é que agora vocês podem conversar. O bom de saber o nome da pessoa é que você chama e conversa. Várias coisas foram faladas aqui, às vezes entendendo um pouco melhor ou um pouco menos o que se foi falado, mas eu acho que a gente tem o suficiente para algumas perguntas. Então eu quero ver agora quem é o mais esperto dessa galera que vem da escola, além dos mais velhos também, que a gente fica focado aqui na gurizada. Mas eu quero ver quem é o mais esperto para fazer a primeira pergunta. Hein? Quem é o concentrado, o fotógrafo? Temos fotógrafos, pessoas gravando. Eu quero ver agora quem é o mais esperto para fazer a primeira pergunta. Não tem ninguém esperto nessa turma? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Jorge Amado. A bola é sua, Francisco. De Jorge Amado, a nivel de biografía, yo no puedo decir mucho. Yo lo encontré personalmente, y eso fue cuando yo hacía una cosa cósmica, fue ese encuentro con él, y destaqué de él algo que me pareció muy importante en las personas, en cualquier tipo de persona, que es la belleza del detalle y la atención que tiene. Jorge Amado es una persona pública, muy reconocida, y yo lo encontré al momento de la Feria del Libro en París en el año 1989. Resulta que en ese tiempo yo estaba trabajando con una casa editorial en París que presentaba en esta feria un título de él traducido al francés. La persona que organizaba la manifestación, la presentación, me dice: usted sabe, esta tarde van a presentar el libro Bahianas y va a estar Jorge Amado. Cuando esta persona me dijo esto, todos los orichas bajaron, todos los santos católicos vinieron a mi lado, porque era una emoción muy fuerte. Ya yo había leído en La Habana este libro y tenía esa emoción, y comenté con los amigos en París que me atendían, y digo: ahí tengo que hacer un dibujo rápido para entregárselo a él como agradecimiento. Hice un dibujo, llegó la tarde. Ustedes podrán entender, Jorge Amado es muy amado en el mundo, muy amado en el mundo. Muchas personas en Rusia, en los países escandinavos, en Francia, por supuesto, en los países de francófonos, ha sido traducido, y es una ventana de lo que son ustedes. Cierro el capítulo ahí. Cuando llego allá a la sala, incluso había una transmisión en directo por la radio, France Culture, y él era muy solicitado. Y la persona que atendía la organización hace una magia y permite que yo pueda presentarme a él. Dice: mire, este es un joven cubano que está aquí trabajando con nosotros. Y yo inmediatamente le cojo la mano y, sin apretarle, le digo: muchas gracias por la posibilidad que usted nos ha dado de conocernos aún mejor. Él se quedó mirando, y estaba su esposa Celia a su lado, y le digo: mire, aquí tengo, no quiero robarle mucho tiempo, un dibujo que he hecho hoy rápidamente en agradecimiento, si usted lo permite y lo acepta, para usted por ese trabajo. Bueno, pasó ese momento, la persona siguió, se hizo la presentación en la radio, mucha gente, oficiales, protocolos, y cuando termina,
Él iba hacia el lugar donde iba a hacer la firma y pasa a unos 5 o 6 metros de mí. Y al momento que pasa me dice: Francisco, mi amigo, venga. Yo lloré porque comprendí lo que es la sencillez y el cuidado que debemos tener los unos con los otros. No es porque sea una celebridad. Yo vengo de una estirpe de familia que apreciamos a todos, no ponemos jerarquía. Claro, hay jerarquías de responsabilidad de uno con los otros, eso hay que respetarlo. Pero cuando se trabaja en el mundo de las artes, cuando se trabaja en el mundo de la creación, yo pienso que la modestia y la sencillez es algo muy importante y que dice mucho de la persona. Existe el problema del ego, eso todos tenemos dificultades, es una pelea constante, es un demonio que se tiene ahí. Pero a él, al decirme eso, a llamarme, y me dijo: acompáñame, vamos a la firma. Y entonces alcé y hablando ahí, y me preguntó por un cubano que en ese momento estaba muy enfermo, que era Nicolás Guillén, al cual también yo conocí personalmente, y es otra anécdota que tengo que contar, pero bueno, no es el momento. Y es un poeta que me llevó de la mano de la adolescencia a la edad adulta. Cuando el poeta que cuando hizo su poema aquí, Arturo, me recordó y miraba a los jóvenes ese primer poema, cuando tú hablas de la mujer, cuando tú hablas del sexo, cuando tú hablas, mira la primera fila que estaban muertos de risa aquí. Porque eso son palabras que nos sorprenden en voz de un adulto, y más cuando tú lo lees. Y él me hizo comprender, a partir de la lectura, lo que era lo importante, saber tener conocimiento. Entonces, volviendo a Jorge Amado, yo creo que es una persona capital. Él creo que señaló una historia y dice: yo moriré, y estoy seguro que 20 años más tarde la gente se va a acordar de mí, porque él tenía conciencia que era un país de memoria muy frágil, y él, con sus ideas, la confianza de sus ideas era muy importante. Y quiero hacer un paréntesis muy interesante. Yo estoy contento que esta actividad se dé aquí en Monjesús, que es una pequeña población deslocalizada allá en el norte del estado de Río, en la frontera con Espíritu Santo, cosa que me gusta mucho. Un río, una estrada fluvial que divide dos estados, dos administraciones, que se dé este tipo de historia, porque es la ocasión de poder escuchar, de poder hablar, de podernos encontrar de Jorge Amado, de un poeta de origen argentino, de un cantante bonaerense y de un campista. Y también, bueno, de campo estoy aprendiendo mucho, es muy apasionante la historia del azúcar y demás. Entonces, Jorge Amado tiene esta posibilidad. Yo les recomiendo Capitanes de la Arena, y este señor que está aquí, a la gente que es ver famoso, él trabajó en la película Capitanes de la Arena y tiene un pequeño papel. Y entonces es un libro que pienso que para ustedes, los más jóvenes, es muy asequible, y eso servirá a una ventana. Entonces, si quieres hablar. Penso que é importante que a plateia faça suas perguntas. Ele falou o essencial, apenas apresentar que o Jorge Amado é o autor brasileiro mais traduzido, tem livro dele traduzido até para a língua mongol. Enquanto o Carlos vai falando do Amado, quero ver a próxima pergunta. Isso. Mas eu acho cósmico, como falou aqui o Francisco, né? Um homem livre, né? Não sabia desse detalhe dessa palavra Francisco, né? Eu gosto muito do São Francisco de Assis, né? Eu tenho até feito um filme sobre um padre que na Bahia provocou uma grande greve a nível nacional, uma greve de fome, né? Para discutir o tema da transposição do Rio São Francisco, né? E ele, o Capio, Frei Capio.
E me interessou também porque ele era um franciscano. Fui lá e fiz esse filme, se chama Além do Jejum, né? Que ele colocou a nível nacional uma discussão que o governo não queria discutir, mas ele fez uma greve de fome e colocou o tema discussão no melhor estilo São Francisco de Assis, né? Um cara libertário que saiu por aí, largou a família, a burguesia toda que representava a sua família e saiu por aí pregando a palavra, né? Mas o seu chamado, eu queria dizer só duas coisinhas. Aqui o Bolívar acaba de colocar uma questão do autor mais traduzido. Eu estava fazendo essa pesquisa agora. No ano 97, Jorge Amado tinha vendido em torno de 30 milhões de livros. Parece muito, mas Paulo Coelho hoje leva mais de 140 milhões vendidos. E uma informação que é uma grande diferença: eu particularmente não consigo ler Paulo Coelho, já tentei diversas oportunidades, não consigo avançar além da segunda linha, mas isso é uma coisa minha, né? Com Amado li mais de 25 livros de Amado, né? Inteiros. Esse colombiano que eu falava antes, ele, quando não tinha livros de Jorge Amado lá na Colômbia, ele comenta, ele começava a ler os livros que ele tinha de novo. Ele leu os livros de Jorge Amado várias oportunidades. Ele conta isso, né? Mas eu queria, além disso, comentar que eu presenciei o dia que Amado faleceu. Jorge Amado faleceu no dia 7 de agosto de 2001. Eu estava assistindo na TV o noticiário e escuto, estando na Bahia, moro lá em Salvador, e aí eu sabia que nesse momento Caetano Veloso estava fazendo um jogo, um recital, na Concha Acústica, que é um local muito conhecido em Salvador da Bahia. Então fui correndo para lá, que dava umas 15, 20 quarteirões. E eu cheguei, já era no final do jogo, então você entrava já sem pagar, e perguntei, me misturei aí na plateia, perguntei se alguém sabia que Jorge Amado tinha falecido. Ninguém sabia, estava todo mundo cantando, alguma música de Caetano, que eu não lembro qual é. E aí termina essa música, e Caetano vai para você vê que ele foi chamado lá no camarim, e ele volta e diz que Jorge Amado tinha falecido. E qual foi a reação dele e da plateia? Como? Alguém falou por aí uma coisa que eu acho que é a resposta certa. Alguém falou o quê? Cantar, exatamente. Coisa que talvez em outro país, nesse âmbito latino-americano, talvez não tivesse acontecido. Talvez teria sido um longo discurso, ou teria sido uma outra resposta a isso. Aí, rapidamente, Caetano falou, depois se soube que ele chorou no camarim, que foi comentado isso, e nesse momento começou a cantar Tieta. E todo mundo cantou como nunca vi, um arrepio, porque eu vi todo esse povo cantando homenagem a Jorge, né? A música de Tieta, que não sei se naquele... Não, já tinha passado a novela, mas foi uma coisa impressionante. Eu nunca vi uma plateia cheia, umas 5.000 pessoas, que é o espaço máximo desse local, cantando Tieta em homenagem a Jorge Amado, porque ele falou que nesse momento eles não tinham que chorar, eles tinham que celebrar. Celebrar, não, claro, a morte, mas celebrar Jorge Amado, né? Como um ser que é eterno, é imortal, digo, por causa desta Academia de Letras, mas isso também não quer dizer nada, é apenas um título nobiliário da Academia de Letras, mas ele é realmente um imortal. Eu queria também dizer uma outra coisa. Uma vez eu fui mensageiro de um material para Jorge Amado, que uma amiga argentina, escritora, queria trabalhar sobre a rebelião dos malês, a revolta dos malês, não sei se vocês ouviram falar, na Bahia. A primeira rebelião de africanos, fortíssima, 1835, em Salvador. E ela queria algumas informações de Jorge Amado. Ele já estava doente, e Zélia Gattai, a mulher dele, me ligou dizendo que ele não poderia atender o convite. Eu falo isso porque ele acaba de falar essa simplicidade que muito escritor, muita celebridade se toma o trabalho de responder. E a Zélia Gattai, com ele já bastante doente, entrou em contato para dizer que ela me falou, ele atende a todo mundo, Amado é bem solícito com todas as questões, que não são poucas que chegam a ele constantemente, e ela disse isso. Eu sempre tive uma grande pena nunca ter conhecido Amado, apesar de eu ter chegado em 89, eu ter morado praticamente 11 anos, ou 12, ele morreu em 2001, e nunca fui na famosa rua Lagoinhas 33, que no bairro do Rio Vermelho, onde ele morava, não? Eu nunca fui, mas ele também sempre estava viajando,
era uma personalidade constantemente em movimento, né? Então era isso, eu acho que essa questão do menino o aluno ter colocado essa questão do Amado, Francisco ter iniciado com Amado, eu acredito muito nisso, que perpassa isso que a gente vê, e Amado continua presente nessa conversação aqui, e certamente hoje está se falando de Amado em todo esse país, porque hoje é o centenário dele. Meu nome é Deciliana, eu sou professora de História da Rede Estadual do Rio. Eu atualmente leciono no Distrito de Rosal, na Escola Estadual do Instituto de Almeida. E pegando aí um link do Bolívar falou, eu também gosto de apimentar a discussão, eu costumo dizer que eu sou um bom exemplar de ser brasileiro, né? Que olhando para mim você vê uma mistura das 3 etnias. Eu costumo falar que é um pé na África, um pé na Oca e um pé na Europa. Não tem como a gente fugir disso. E sempre, eu sempre questiono muito meus alunos o seguinte, a questão do IBGE. Quando a gente vai assinar um documento, eles colocam lá a questão da cor. Né? Ou é branco, ou é negro, ou é amarelo, ou é pardo. Inclusive, no meu registro de nascimento está pardo. Eu não sei o que é pardo. Alguém sabe o que é pardo? Eu não sei o que é pardo, eu não sei. Eu olho para mim, como eu falei, eu sou um exemplar das 3 etnias. Então, aí fica assim, né, tentando discutir que isso é latino. Eu ainda estou tentando descobrir o que eu sou ainda. Né? Porque quando você vai lá, você se depara com marcar lá o que você é. Aí eu fico assim, bom, eu acho que eu também não sou negra. Bom, branca também eu não sou. Parda eu não sei o que é. Moreno. Também que ele falou, que vai do negro ao sueco, passando por todo moreno, mulato, capuz, não sei o que. Isso é coisa de brasileiro. Né? Eles vão criando essas denominações aí para poder. Aí eu falo para meus alunos, então eu sou negra. Porque quando eu olho para meu tom de pele e olho para o meu cabelo, eu não me vejo mais próximo de outra etnia. Aí entra que ela falou, você não é negra, professora, eu falo, sou quentão. Você é morena. Eu falei, mas o que é morena então nesse país? Então, se a gente for aprofundar aqui essa questão, claro, falando com os nossos, respeitando nossos vizinhos aí de língua espanhola, mas a nossa, eu acho, claro, várias questões, mas nós aprofundamos, pegando o que o professor falou. Na época eu também fiz faculdade, não tinha, aliás, não tinha nem gancho. Eu não estudei nada sobre África, né, na graduação. Eu continuo estudando, claro, enquanto professora, mas não na graduação. São cursos que vão aparecendo, um curso ali, outro aqui. E então a gente vai participando e até com a questão de adquirir material. Aí a pergunta era para os colegas aí de língua espanhola, se, né, olhando para o colega cubano também, ele mais ou menos assim, parecido comigo, se nos outros países, eles também ainda têm essa, eu sinceramente até hoje, eu tenho essa crise de identidade. E quando eu olho para mim, eu não sei o que eu sou. Eu sei que eu sou brasileira. Eu sei que eu sou brasileira, então o pessoal fala, eu sou brasileira. Eu sei que eu sou brasileira, mas aí me preocupa muito que eu, né, dentro de um país tão mistificado assim, ainda vem uma coisa que é oficial, que vem de cima. E eu acho que isso não só a mim fica constrangida na hora que você vai assinar um documento oficial, enquanto você pede para se identificar. Aí vem a resposta assim, então você é o que você declara. Então se eu marcar lá que eu sou branca, né? Eu declarando branca. Então, só para apimentar aí a discussão, que né, dentro é só para os colegas também, para entender como que ainda é muito complexo essa questão de ser brasileiro. Obrigada. Como que é seu nome? É Persiliana. Persiliana, obrigado, Persiliana. A questão aqui é a identidade, é como que a gente se vê, como que os outros veem a gente e como que a gente pode conversar. A cor é uma coisa que a gente vê também, antes até de falar. Tem alguma pessoa que lá que queria... Todo mundo aqui quer comentar, porque esse é um tema que apimenta mesmo. Está relacionado diretamente, que a gente aproveita, então a gente faz um pacote. Pessoal, meu nome é Luciano, eu sou professor aqui do colega da Paulinha aqui, do Instituto Federal Fluminense.
E eu queria, assim, primeiro parabenizar, né, a iniciativa aqui do evento. Infelizmente cheguei há pouco tempo e infelizmente também não vou poder participar de todo o evento. Dizer o seguinte, sobre essa questão do Jorge Amado, não sei se foi falado, mas eu gostaria de dizer o seguinte, é importante também resgatar o Jorge Amado político, né? Ou seja, a intervenção política de Jorge Amado, principalmente na sua fase, na sua juventude, né? E dizer que Jorge Amado, ele é autor de uma lei que garante a liberdade religiosa no nosso país, né? Desde a santeria até todos os credos, inclusive essas religiões de matriz africana. Então, esse legado de Jorge Amado é muito importante, porque destaca a sensibilidade que ele tem nas causas sociais, né? Como o professor dizia, essa questão do São Francisco, né? Essa questão do sertão, da água, essa transposição do São Francisco é uma coisa assim, muito polêmica, mas boa parte do Nordeste, do povo nordestino, do povo brasileiro que mora no Nordeste, apoia a transposição, né? Uma outra parte não. Mas enfim, é uma questão importante de Jorge Amado, que a despeito, né, no final da sua vida, ele ter tido uma posição meio conservadora na política, ter apoiado aquilo que é de, vamos dizer assim, pior na nossa política, o localismo, não apaga toda a história, né, vamos dizer assim, revolucionária que ele teve na política, na literatura. Então isso é um grande legado de Jorge Amado. E dizer o seguinte, como foi citado aqui José Martí, há uma frase de José Martí, não sei se foi falado, que também me agrada muito, que eu acho que eu tento assim, passar o máximo para os meus alunos, que é você ser culto é a única maneira de você ser livre, né? E de fato, você pode estar até numa prisão, mas se você tem um livro, você consegue, mesmo encarcerado, né, ser livre no pensamento e aproveitar aquele tempo. Essa questão que a colega disse aqui do racismo, né, eu gosto muito da genética, fiz doutorado na genética, eu acho que um erro nosso é dizer que há raça humana, né? Porque não há raça humana. E a partir do momento que você diz que há raça, há diferença e não há. E é um estudo interessantíssimo que foi feito na semana passada nos Estados Unidos, só para terminar aqui rapidamente. Eles tentaram traçar a árvore genealógica do Bush e descobrir qual era o primeiro negro que, né, americano, estadunidense, e está lá na árvore genealógica do Bush. Fizeram o estudo e descobriram. É um escravo que chegou nos Estados Unidos nos idos de 1700 e, por incrível que pareça, ele não é ascendente do pai, que é negro. Ele é ascendente da mãe, que é branquela. Então, assim, né? Ou seja, eu dizer que não há componente negro no meu sangue, eu estou falando uma grande mentira. Com certeza tem. E por fim, pessoal, estou falando muito aqui, eu queria dizer o seguinte, eu acho que do ponto de vista da integração, eu queria pegar 3 vertentes aqui, da integração latino-americana, eu acho que o grande trunfo foi a eleição de Lula no Brasil, a eleição de Evo Morales na Bolívia, a eleição de Fernando Lula, que inclusive foi deposto por um golpe militar, né? Golpe militar não, um golpe chapa branca, né? De Cristina Kirchner, os Kirchner na Argentina. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu era estudante, pessoal, a nossa luta, a gente ia para a rua, era para lutar contra a ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas, que era um projeto de anexação do Brasil aos Estados Unidos. Quando o Lula assume, que eu acho que isso foi uma das principais virtudes do governo, e quase ninguém fala isso, foi não ter assinado a ALCA e dito o seguinte, o nosso norte agora é o sul. Porque não há integração social, cultural, se não haver integração econômica. Não é? Então o que está havendo hoje no país? Você hoje vou para a Argentina, sem passaporte, só com identidade, não é? O turismo para a Argentina aumentou, não da intensidade como a gente queria, né? Mas assim, há muitos avanços. Claro que existem ainda limitações, mas eu acho que o Mercosul é uma grande conquista e permite com que haja outras formas de integração, né? Além da social, da cultural, da política, e há uma grande sincronia. E uma ruptura nesse caminho significa um grande retorno ao passado, né? Nosso continente que viveu aí golpes e mais golpes, né? Operação Condor, hoje nós vivemos um clima muito mais harmonioso.
E isso incomoda muitas elites, né? Quando a Dilma reúne com o Rafael Correia do Equador, reúne com todo mundo, isso aí é algo assim, de grande, intenso protesto da grande mídia. Então eu gostaria de ouvir se há uma certa sintonia com o que eu estou falando, se vocês discordam, concordam, né? Falei de 3 temas aqui. É só para contribuir com o debate. Retomando. Já que sugestão, vamos fazer mais uma pergunta e a gente faz um comentário geral. Na verdade, eu, em nome até do colégio que estamos aqui, né, apreciando essa brilhante ideia e iniciativa, né, que seja muito bem-vindo ao nosso município, né, mas também, ao mesmo tempo, lamentavelmente, pedir desculpas ao Senhor de que a gente precisa se retirar, né, por causa do horário, nós temos um compromisso com os alunos, e que provavelmente vamos estar aí trazendo os nossos alunos à tarde para fazer parte deste diálogo que está muito bom. Parabenizo a todos vocês. Obrigada. É verdade, eu gostei muito do que disse a minha colega Persiliana. E esse tema, Persiliana, eu penso que nós temos que tratá-lo a partir da nossa história. Nos últimos anos, em especial, não começou como, mas se cristalizou com a eleição do Obama. Nos Estados Unidos, a perspectiva de ver essa diferenciação das contribuições africanas na conformação dos povos do nosso continente confere, até do ponto de vista legal, o, digamos assim, estatuto de negro a alguém que tenha 1/8 de sangue africano. No caso brasileiro, a nossa história contempla outra maneira de ver esse assunto. Há uma valorização. Veja bem, eu estou falando acerca de como as coisas ocorreram, não estou dizendo que é a maneira como eu penso que deva ser. É necessário que nós entendamos bem isso. É necessário que nós vejamos aqui como foi. A valorização é a partir da clareza da pele, se o cabelo é mais ou menos crespo, e assim sucessivamente. Nós sabemos que a feição externa de uma pessoa contribui muito para o modo como nós pensamos sobre essa pessoa. E eu quero trazer um outro elemento para que nós pensemos com profundidade o assunto. Quando os portugueses chegaram no Vale do Rio Congo, eles eram chamados por quase todos os africanos, sabe do quê? Qual é o animal que eles associavam o português? Macaco. Oh, eu sabia que ia causar surpresa, entende? Eu mesmo li isso recentemente. E que viam de macaco no português? O português não tinha beiço, igual ao macaco. O português era peludo, igual ao macaco. Vejam como é necessário que nós estudemos essas coisas para não repetir preconceitos. Quando eu ouço ou leio que os Estados Unidos são um país que tem um presidente negro, eu sempre reclamo. Obama não é negro. Não é negro, claro que não. Ele é mestiço. Há pessoas que acham que essa palavra é uma ofensa. Ela apenas reflete que é uma pessoa que tem contribuição de pelo menos 2 árvores humanas diferentes, só isso. Eu tenho sangue indígena, segundo diziam minhas avós. No entanto, as pessoas sempre me veem como branco, porque esse é o meu aspecto exterior. Pois bem, Obama, a mãe dele é branca, o pai dele negro africano, com o qual ele nunca teve contato depois de uma certa idade. Ele não tem nenhuma contribuição africana na sua formação, na sua cultura. Então, biologicamente, é 50%
enquanto culturalmente ele é branco. Estou jogando isso para que nós reflitamos sobre as coisas que nós pensamos. Agora, a minha opinião, como eu vejo, o mais importante é que, independente da nossa face externa, nós respeitemos a todos os demais como iguais. Independente da nossa cor, do nosso nariz, se temos ou não temos beiço, se o nosso cabelo é assim ou assado, isso é coisa secundária. Temos que entender isso à luz da história, ao invés de nós acharmos que a nossa face exterior é que é o principal. Isso não tem valor praticamente nenhum. Ou quando nós olhamos aqui no estado vizinho de Minas Gerais, aquelas obras belíssimas, quem diria que foi um homem aleijado que fez aquilo? Quem olhasse sem saber quem era, um homem deformado nas mãos? Quem diria que um homem com aquela deformidade física fosse capaz de fazer aquelas maravilhas? É por isso que estou dizendo, o nosso aspecto exterior é praticamente nada. O que importa, nós somos aquilo que nós carregamos por dentro, a maneira como nós enxergamos os nossos semelhantes e aquilo que nós praticamos no dia a dia. Não é aquilo que eu digo que sou, eu sou aquilo que eu faço. No, simplemente para decirle cómo se ve esto desde el punto de vista de los países como Cuba u otros. Toda América, el proceso de conquista de América, para poder tener un poder sobre el otro, desde el punto de vista de explotación, fue creado términos, raza. Y a partir de ahí es una invención, es una ficción. Como bien explicó él, genéticamente no se explica el hecho de la raza. Ahora sí, la condición económica y social de tenencia de la tierra, de una supuesta superioridad, se utiliza el término raza. En Cuba también es una polémica. Hemos avanzado, pero en la actualidad y anteriormente es un proceso social a trabajar, porque 600 años de una historia tan tremenda como la nuestra no se puede borrar ni con un decreto. Es un trabajo personal. Yo siempre lo veo desde el punto de vista personal. Y lo que usted decía en las planillas, yo recuerdo, la burocracia es internacionalista, está en todas partes. Y cuando ponía color de rosa, yo ponía violeta, verde. Yo lo hacía con un sentido de provocación y la persona dice, ¿cómo usted va a poner eso? Digo, no, porque no, pero usted es mulato. No, yo soy negro. Porque usted me ve, no me va a decir, no, tú eres mulato, tú eres pardo. No, yo soy negro. Aparte fotogénico. Porque paso por cualquier parte y la gente llama la atención, y con todos los prejuicios que conlleva también. Y ese aspecto es un problema de, yo digo, de batalla cotidiana, incluso entre nosotros mismos, porque existen muchos condicionamientos y prejuicios. Y hay mecanismos que se instalan en la sociedad que te hacen sentir así. Y yo pienso que es un valor de, como él bien decía, aprender, hablarle al otro, explicarle. Cuando uno se encuentra con una persona que es un poco testaruda, una persona cabeza dura, entonces a esa persona hay que dar una respuesta adecuada. Y a veces inducir a la gente a reflexionar. Por ejemplo, hablan el pelo, dice el pelo malo, dice, no, yo no estoy enfermo, yo no tengo ni nada. ¿Qué es malo para ti? El pelo malo, por ejemplo, es ese proceso químico que se hace ahora, que es la dictadura del pelo liso. Yo estaba viendo un programa de salud en una televisión que hablaba, dermatólogos que decían, las personas se someten
a situaciones de una violencia increíble sobre el cuero cabelludo. Pero bueno, son los dictámenes de admisión social. Si yo tengo el pelo liso, yo soy admitido. ¿Qué cosa más extraña? Yo respeto a las personas que puedan tener el pelo liso, pero eso no es un condicionante para decir que yo soy mejor o peor que el otro. Es una actitud, es una opción. Yo creo en las opciones diversas. Y entonces eso hay que discutirlo de manera inteligente, hablarlo, convencer, mostrar que hay otras posibilidades de expresión. Y que lo importante es el individuo, la persona, la complejidad que pueda tener un individuo. Y es una batalla, usted tiene esa batalla de decir, por ejemplo, en cubano y todo el mundo dice, usted baila salsa. No, eso es un cliché. O usted es brasilero, samba, o carnaval, o la chica de Ipanema. Hay que luchar contra eso. Bueno, queridos míos, adiós. El fotógrafo de la escuela. Bueno, yo invito a la gente que venga, que ocupe el espacio de la juventud, que se fue. Muchas gracias. Y entonces paso la palabra a nosotros. Temos mais o tema da Persiliana, né? Persiliana. O tema que se falou aqui, referente à questão da raça, somos pessoas muito bem colocadas cientificamente, né? Mas, por exemplo, o trabalho que, inclusive o Pablo tem um trabalho cujo nome é mestizaje, que significa mestizagem, né? E meu nome, digamos, de fantasia da minha produtora, que não existe, porque eu não tenho uma produtora fixa, né? O carreiro que eu faço circulando se chama La Mestiza Audiovisual, assim, a mestiça, mas não apenas no sentido racial, né? Assim, no sentido cultural, social, no sentido que todos nós somos mestiços, né? Não há maneira, assim, tudo mestiço, até os objetos são mestiços, toda a criação é mestiça, assim, no sentido dessa mescla que originou o mundo, né? Então é nesse sentido que eu coloco o termo, não apenas no sentido racial, é uma postura, né? Frente a determinados preconceitos e questões, essa que é a ideia, né? Só para colocar isso aí. Bueno, yo en mi trabajo mestizaje hablo un poco eso, que a mí me trajo experiencias muy llamativas viajar por Sudamérica y que me digan, gringo, a mí. No, argentino. Bueno, ahí ya éramos amigos, ¿me entiendes? Y yo opino lo mismo que él, que tenemos la virtud del menjunje, de la mezcla, ¿no? Creo que desde que llegó Colón acá, nadie sabe muy bien qué es, ¿me entiendes? A partir de ese momento nos mezclamos mucho. Argentina particularmente somos más claros por las últimas inmigraciones y porque los negros han sido enviados a la guerra o vendidos, no hay negros en Argentina, y las culturas precolombinas han sido exterminadas, salvo algunos sectores del norte o del sur argentino que pudieron escapar a ese racismo, a esa guerra contra la cultura precolombina. Entonces, nosotros sé que tenemos que hacer un esfuerzo por involucrarnos más en Latinoamérica, los porteños, creo que de las ciudades grandes. Pero sí siento esto de que somos mestizajes, somos latinos porque somos la mezcla. Y yo me siento más hermanado con un brasilero o un colombiano que con un alemán, por más que tenga los colores del alemán. Eu acho que para fechar esse tema, não sei fechar, digamos, nesse momento, pode ser reaberto e continuamos falando sobre esse tema, voltamos a nosso autor do dia, Jorge Amado, cujo grande aporte à literatura e à cultura do Brasil e do mundo foi justamente qual? Acreditar em quê? Na mestiçagem. O grande barato de Jorge Amado é esse, é aquele que levanta isso, como Darcy Ribeiro, que foi muito bem colocado aqui nos banners,
A grande luta de Amado durante todo o período, desde o primeiro livro, O País do Carnaval, no ano 31, até o último livro dele, foi colocar essa questão: o Brasil é um país mestiço. A veces las personas, por ignorancia, por no tener un acceso a conocimientos, y a veces algunos por conciencia, dicen que en la mezcla se pierde la identidad. Es todo lo contrario. Cuando usted sabe de dónde usted viene y sabe de dónde usted va, usted no pierde su identidad. Entonces ese falso dice, si yo me mezclo, o la cultura tal se mezcla con otra, no. Cada cultura tiene su esencia. ¿Quién le puede quitar el cheiro a un mango? La guayaba que está al lado. Te va al mercado y la guayaba, tú sientes el cheiro de la guayaba y tú sientes el cheiro de la manga, o el cheiro de la banana, y están juntas, y ninguna pierde su sentido de identidad. Para decirlo de manera un poco simplista, porque el humano es más complejo, el ser social es mucho más complicado, pero si nosotros como individuos trabajamos el hecho de quiénes somos, a dónde vamos, independientemente del hecho del árbol genealógico, que para mí en América es un poco una locura, ¿no? Es como, pienso ¿cómo se llama? 100 años de soledad. Cuando pienso en la cuestión del árbol, es una pérdida. Puede ser divertido, pero es una pérdida de tiempo, porque hay muchas interconexiones, la posibilidad que tiene, y la magia que tiene, y la energía que tiene el continente americano, desde Canadá hasta el sur, es esto, que somos un territorio nuevo, con un pasado que está ahí palpando. Las culturas incaicas, aztecas, está ahí. A diferencia de otras latitudes que tienen otros procesos diferentes, no somos ni mejores ni peores, pero tenemos esta particularidad que a veces nos quieren confundir. Aquellos dicen, no, eso no se mezcla, eso es sagrado. El hecho de que yo tenga un contacto, una interrelación, no significa que tú vas a perder una calidad. Todo lo contrario, puede llevar al pensamiento, pensar y actuar. Es lo que yo quería decir. Há um tabu em relação aos povos indígenas, né? Porque é uma corrente de opinião que diz que os povos indígenas não podem se misturar, se miscigenar, inclusive nessa questão que aborda a Amazônia, né? Como um santuário, ali é intocável. Né? A gente defende a miscigenação, mas quando fala dos povos indígenas, eles não podem se misturar. Há ainda esse pensamento. No, pero por ejemplo, yo encontré en Río, perdón, estoy pensando en mi amigo Fidel, porque yo estando en la reunión del 92 que hubo ahora en el Río, yo tuve la suerte y me sentí muy contento de encontrar una joven aborigen brasileña, de verdad, que no caboclo, una gente, y ella me expresaba cosas, por ejemplo, lo que es el patrimonio de la sabiduría, la estructuración de la sociedad. Es decir, ahí no hay jerarquías. Ellos tienen una dinámica muy diferente, y a mí me llamó la atención, y yo al contacto con ella comencé a pensar en una manera diferente de actuar y ver la vida. Para mí es un momento de mestizaje, aunque yo no me voy a casar con ella o voy a tener una descendencia biológica, pero ese contacto, ese respeto es muy importante, porque yo aprendo. Y ellos tienen por ejemplo, una cultura de la farmacología increíble. Increíble. Tiene un patrimonio de memoria que ya quisiera la sociedad contemporánea tener, para decir un aspecto. Y yo pienso que a veces confundimos mezcla con la cuestión de extensión de una familia o algo por el estilo. No, es el contacto con el otro y la manera que tú tienes de verte en el otro. Caramba, quando o Paulo me convidou para ser mediador, me propôs uma tarefa igual como professor de história, segurar a língua, mas eu vou me conter. A Paula queria falar e o Bolívar. Vou deixar a Paula e depois. Não, é porque eu não me contive
porque eu queria fazer uma observação em relação ao que o Luciano comentou, porque eu acho que tem uma diferença em relação aos povos indígenas e em relação ao que está sendo discutido aqui. A gente está falando em contatos de grupos de forma fraternal e realmente em condições de igualdade de contato. Então, é um querer ter contato dos dois. Eu acho que é essa a discussão. Já em relação aos grupos indígenas, a gente também tem que se perguntar se alguns grupos indígenas realmente querem fazer esse contato. Então, eu acho que a questão aí é um pouco diferente disso que a gente está discutindo, porque existem grupos indígenas que entendem que para manter sua cultura, eles precisam realmente estar naquele grupo com determinada extensão de terra e não fazer esse contato, porque a nossa cultura é avassaladora. A cultura que a gente tem ocidental, né, de todo que veio da Europa, que a gente está discutindo a mestiçagem e tudo mais, mas em relação aos grupos indígenas que persistem com toda a sua cultura anterior, ela é muito diferente. E a gente sabe como realmente nós somos dominantes nesse sentido da cultura, quando, na questão da mídia, na questão da ideologia. Então, acho que isso é um outro, talvez seja um tema para um outro encontro. Nesse aspecto, eu estou de acordo com a Paula. Realmente, é um assunto que merece um olhar todo particular, porque não são sociedades semelhantes minimamente com a nossa, é um outro assunto, realmente merece um seminário próprio. Mas, enquanto conversava, me veio à mente um pernambucano chamado Surubim Feliciano da Paixão, um cidadão de baixa estatura, compositor, cantor, não sei se ainda reside em São Paulo, onde residia na época em que visitou Porto Alegre, foi em 1981, ele esteve em Porto Alegre, onde lançou, naquela época não era CD, era LP, e uma arte muito, muito particular. O LP dele, eu comprei, o título era Tupi or No Tupi. Agora, a descrição da figura além da estatura. Olhando para ele, poderia ser o irmão mais velho do Ribeiro. E como ele se identificava? Como índio. Índio. Ou seja, esse tema é complexo e o nosso aspecto exterior, ele tem uma importância efetivamente muito menor do que os preconceitos sugerem. Obrigado. A Sara do Bolívar agora mexeu comigo. O seguinte, esse surubim com certeza era um sujeito culto. Claro. Por quê? Porque essa frase, tupi, orma tupi, foi calcada pelo Oswald de Andrade. Que é uma sátira ao ser ou não ser. Eis a questão. No manifesto de Tupi, formato Tupi, eis a questão. Então, o surubim é um sujeito culto. Beijo. Tem a ver totalmente com a antropofagia, né? Exatamente. Tem a ver com essa mestiçagem. Popular. Não escolaridade. Meu nome é Ana Lúcia. Então, lá nós temos uma mistura de cultura muito grande, muito rica. E eu tive o prazer de conviver com umas tribos indígenas. Então, o que eu deixo assim a declarar para vocês é que o índio não tem medo de se envolver com o branco. Ele tem medo de perder a sua cultura. Essa é a luta do indígena. Ele quer viver. Tanto que nós vamos ver no Altingo, nós já temos índios formados em filosofia, índios formados em direito, né? Que estão buscando novas formas de viver, mas como eles dizem, nós queremos a contribuição do branco, mas não queremos perder as nossas raízes, as nossas culturas, né? E isso é muito importante. Então, como eu cresci naquele meio, como eu estava falando com ela aqui, quando eu vim para o Rio, eu estava com 12, eu estava 13 anos. E eu tive uma grande dificuldade de conviver com uma nova cultura. Por quê? Porque eu tinha uma confusão linguística.
Na verdade, eu não falava português, não falava espanhol, nem falava tupi-guarani, né? Eu tinha uma forma dialética. Então, sempre falaram para mim, você tem um péssimo português. Então eu ficava triste, porque nas minhas redações eu tirava 0. Porque ninguém entendia o que eu escrevia, também não entendia o que eu falava. Então era uma convivência difícil. A questão do Brasil não é só uma questão de raças, é uma questão linguística também. Né? Nós vamos ao extremo norte do Brasil, onde a minha mãe nasceu, na ilha do Marajó, né? E nós temos lá também uma fusão cultural muito grande, porque nós vamos encontrar descendentes de judeus, povos africanos, temos também os nossos indígenas na região, nós temos as 3 Guianas que nos cercam lá, que é o Suriname, né, a Guiana francesa e a inglesa, que também traz um enriquecimento cultural muito grande e que ajuda a fazer do nosso país essa diversidade enorme. E como vocês falaram, nós temos que olhar para um para os outros como iguais, como irmãos. Essa é a grande bandeira, né? Igual eu falo também que eu gosto muito da cultura latino-americana. Por quê? Porque eu cresci ouvindo as músicas deles, ouvindo os seus poetas, né? Gostava. E meu pai me deu prazer, assim, que eu pudesse sair e conhecer um pouco. Lima, a capital do Peru. Tivemos em Cuba. Gostei muito, apesar de ser muito criança, sei lá, meus 7, 8 anos. Amei. Sempre falava com meu pai, a gente vai de navio ou vamos de avião? Porque se for de navio é melhor, porque a gente pode conhecer um pouco mais das outras Américas. Então a questão nossa no Brasil não é só uma questão de raça, de cor. É uma questão linguística também. Né? Nós vamos chegar no norte do Brasil e vamos encontrar sotaques diferentes. Nós vamos para o Nordeste, um sotaque mais carregado, mas nós vamos ver que o fator cultural enriquece tanto esse país e também enriquece tanto as nossas Américas, que a gente olha também um pouquinho com carinho para os nossos índios, porque eles não querem, eles querem conviver conosco, mas eles não querem perder a sua cultura, o seu estilo de ser, a sua maneira de viver. E de uma certa maneira, quando nós vamos nos envolvendo com esses grupos, nós vamos impondo a nossa cultura a eles. Né? Nós queremos que eles sejam como nós, mas a gente também não procura ver se nós podemos ser um pouquinho como eles. Então, muito obrigada. Tudo que está acontecendo aqui foi plantado. Vocês estão recebendo uma cota do que foi plantado por pessoas que eu tive a ventura de conhecer e conviver. Os anfitriões, os nossos anfitriões, são 3 guerreiros dentro da nossa Bom Jesus. Assim como o pai foi, assim como toda a família da mãe foi, assim como toda a família do pai foi, não só dentro de Bom Jesus, como também em outros municípios do estado do Rio de Janeiro, de forma especial em Campos dos Goitacazes. Então,